Bom dia, vamos chegando, vamos entrando. Esperar o povo chegar para a gente poder começar, certo? Talvez não tenha muitos alunos hoje, mas a gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Esperar para ver quem é que chega. Vamos lá, vamos esperar esse povo chegar. Esse povo vai demorar hoje para poder chegar. Bom dia, João Pedro Lima. Deixa eu ver. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Manuela. Sejam bem-vindos à nossa aula. Bom dia, Cássio. Bom dia, bom dia, bom dia. Lívia Franco, bom dia para você também, minha querida. Quem mais? O Henrique Mendes. Bom dia, Henrique. Bom dia, Fernanda. Arthur entrando agora também. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lívia. Maria Eduarda, bom dia, Maria Eduarda. Cauã, bom dia. Manuela Souza Lopes, bom dia. Giovana França, bom dia. É bom tê-los aqui presente. Deixa eu ver quem mais. Emanuele, bom dia para você. Emanuele também, quem está entrando? Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal chegando, o pessoal vai entrando, mas hoje eu creio que a gente vai ter um número... Bom dia, até. A gente vai ter 25 hoje, ou menos. Oi? A gente vai ter 22 hoje, ou menos. Não, mentira, 22 hoje, ou menos. Porque já é basicamente a última semana, né? A gente tem que encerrar só o que está faltando. Tem gente que já está encerrado faz tempo. Eu só espero que esteja com nota boa para poder aprovar no final do ano, né? Henrique, tem essa, né? Pelo menos apareciam 30. Se a gente chegar a 25 hoje, já está hiper, super bem. 20, estamos com 20 nesse exato momento, né? Agora 21 com a Beatriz entrando. Bom dia, Beatriz. Deixa eu ver. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver quem mais vai entrar. Esperar mais um minutinho e a gente começa a nossa atividade do dia, viu? Deixa eu ver. Vamos lá. Nicole, nem todo mundo é igual a gente, né? Olha, entrou mais um agora, o Bruno Martins. Bom dia, Bruno. A Arissa entrando agora também. Bom dia, Arissa. Só que cuidado com... Cadê? Deixa eu ver. Nicole, cuidado com a expressão esse povo é baiano, porque pode ser encarada como etnocentrismo, viu? A sociologia hoje está muito preocupada com essas questões do etnocentrismo. Então, baiano é baiano e a gente não tem que falar mal de baiano, porque ela é baiana também, aí lascou de vez. Então, aí lascou de vez. Um baiano falando do outro baiano, mas tudo bem. Gente, bom dia para vocês. Hoje nós temos que encerrar
nosso último capítulo do nosso livro de Sociologia, que vai falar sobre as questões do meio ambiente. Falar um pouquinho da poluição de rio, falar um pouco de poluição da atmosfera e tudo mais. E vocês já viram basicamente isso que a gente vai abordar em geografia, que é uma área específica da geografia, que a sociologia tem entrado, que a sociologia tem analisado para poder estabelecer uma condição com a sociedade. Então, a ideia é nós analisarmos quais são as consequências, tá, dessas ações, principalmente da ação antrópica. Para quem não lembra, a ação antrópica é a ação do homem no meio ambiente, a ação do homem que vem a modificar o espaço na qual ele vive. Então, nós vamos abordar algumas questões chamadas de problemas ambientais. No nosso livro-texto, tá? Esses problemas ambientais são assim. Quais são os problemas ambientais? Ou seja, esgotamento de recursos da água, do solo, o desmatamento, a poluição da água, a poluição de resíduos sólidos e a questão do aquecimento global. Então, são esses problemas que nós vamos falar no decorrer da nossa aula, no decorrer da nossa abordagem. Portanto, eu não serei muito complexo, serei bem rapidinho para a gente poder finalizar de vez o nosso livro de Introdução à Sociologia, certo? Então, para falar de problemas ambientais, nós precisamos estabelecer a ideia do impacto ambiental. O que seria um impacto ambiental? Seria uma ação do homem no meio de modificação, tá, do meio em que vive. O impacto ambiental também pode ter causas naturais, como, por exemplo, a ação da força do vento, das marés, até mesmo uma explosão vulcânica. Então, ela pode causar algum impacto ambiental. Mas isso é ao longo dos milhares de anos. A ação antrópica, a ação do homem sobre o meio ambiente, ela é mais frequente, ela é mais visível pelos nossos olhos. Como, por exemplo, século XVIII e século XIX, os impactos ambientais foram percebidos constantemente na sociedade industrial mundial. Ou seja, nós tivemos a Revolução Industrial, consequência da Revolução Industrial, um processo de migração do campo para a cidade, e dentro desse processo de migração do campo para a cidade, nós temos um crescimento populacional gigantesco. Então, a partir do momento que o homem ele sai do campo para buscar melhor condição de vida na cidade, quando ele chega na cidade, ele não encontra condições ideais para o seu desenvolvimento econômico, para a sua própria vida. Ele vai começar a viver precárias condições de vida, ele vai viver a falta de emprego, ele vai viver a falta de moradia, e a grande concentração populacional incide num grande número de dejetos, incide num grande número de acúmulo de lixo, que vai causar alguns problemas na questão da poluição das cidades, a poluição do solo e a poluição também dos rios. Associada no século XVIII, à Revolução Industrial, ao grande crescimento populacional, nós temos os avanços das técnicas de produção. Eu passei a produzir mais, eu estimulei o consumo, enquanto aumenta o meu consumo, aumenta a minha lucratividade, porque a minha produção aumenta. Mas os riscos de um processo de crescimento da poluição é ainda maior, porque eu tenho que produzir mais. Então, esses impactos ambientais, eles são percebidos em escala local, regional e global. Na escala regional, local, por exemplo, desmatamento e a poluição da água. É um caso muito frequente, tá, na questão do Mato Grosso do Sul, principalmente na cidade de Corumbá. Quem conhece Corumbá sabe que lá tem um problema muito sério com desmatamento e também com
queimadas, que é um problema, que é um impacto ambiental de escala local. Regional, nós temos um exemplo, por exemplo, na região sudeste, a chuva ácida, tá? Porque é uma região muito rica na produção industrial. De caráter global, nós temos o chamado efeito estufa, e também o aquecimento global está ligado diretamente aos impactos causados pelo homem no meio ambiente, liberação de gases nocivos à camada de ozônio, tá? Uma grande quantidade de emissão de poluentes que são despejadas diariamente na atmosfera, tá? E outras situações, como, por exemplo, as fumaças das fábricas, as fumaças do cano de escapamento de muitos automóveis. Se bem que várias empresas tomaram medidas para a correção desses problemas, com os acordos como Protocolo de Quioto, o Tratado de Paris, tá? Ou a Eco Rio 92. Então, esses tratados para redução de emissão de poluentes tem tido grandes impactos dentro da melhoria na condição de vida do nosso meio ambiente. Então, principais impactos, como nós acabamos de falar agora há pouco do nosso livro-texto: poluição da água, contaminação dos solos, poluição atmosférica, desmatamento, desertificação e a erosão. Interessante falar desse último tópico, a erosão, que vai causar também o assoreamento de alguns rios. Como exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o chamado Rio Taquari. O Rio Taquari está morrendo, está sofrendo um processo de assoreamento. O que seria esse processo de assoreamento? Como há um processo de desmatamento muito grande, a margem dos rios também passa por esse processo de desmatamento. Consequência: quando chove, a água leva detritos do solo para o leito do rio. E esses detritos vão acumulando, fazendo com que o rio fique cheio de areia e acabe, tá, com o leito normal do rio. Então, processo de assoreamento. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil tem feito um controle rigoroso dessas práticas de desmatamento ao longo dos rios para impedir justamente esse processo de assoreamento que tem ocorrido principalmente em alguns rios do Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver aqui. Não, achei que tinha me mandado. Tá? Não. Então, o seguinte, a ideia está ligada justamente na ação do homem em relação a tudo aquilo que ocorre dentro da natureza ou as questões desses problemas ambientais. Então, para a gente poder falar a respeito disso, nós temos que mostrar também um exercício do Exame Nacional de Ensino Médio, que para a gente mostrar que cai, e de vez em quando, questões sobre impacto ambiental nas provas dos vestibulares pelo Brasil afora e também no Exame Nacional de Ensino Médio. A página 167 é o exercício de número 3. Ele vai falar a respeito dessas questões ambientais. Pega exercício de número 3, a página 167. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Vamos lá. Exercício número 3. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, que sugerem uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sobre qualquer justificativa. Então, a ideia é impedir que muitos indivíduos lucrem com a exploração do meio ambiente. Como ocorre o processo de desmatamento na Amazônia? Muitas madeireiras, confundi. Então, muitas madeireiras exploram, a madeira lá na região amazônica sem qualquer tipo de licença. Então, uma exploração,
que vai acabar com a possibilidade da existência da madeira em determinadas áreas e vão estabelecer uma lucratividade em cima dessa extração. Portanto, o exercício continua. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na letra A prática econômica sustentável? Não. Tanto é que a questão da sustentabilidade tem sido muito discutida na atualidade em relação à questão desses impactos ambientais, mas não. Letra B, contenção dos impactos ambientais não seria propriamente essa ideia, mas é uma possibilidade de poder chegar lá, mas não confere a resposta. Utilização progressiva dos recursos naturais também não. Aí, proibição permanente da exploração da natureza, porque nossa penúltima linha fala da intocabilidade da natureza. Então, a nossa resposta adequada é a letra D. Letra E, definição das áreas prioritárias para exploração econômica. Aí, não. Então, nós temos como resposta correta a letra D. Então, para a gente poder verificar que a questão ambiental cai em prova de vestibular, as questões ambientais caem em prova do Enem, certo? Então, essas seriam as condições básicas chamadas os principais impactos ambientais. Poluição da água, contaminação do solo, poluição atmosférica, desmatamento, desertificação e erosão, tá? Para você que vai para a região Nordeste, toda vez quando tem férias, vai aproveitar o sol, a praia na região Nordeste, você já percebeu que algumas áreas estão sofrendo processo de desertificação, tá? Que outrora, ou seja, lá atrás, houve um processo de descuidado com a natureza, um processo de desmatamento constante e a prática da agricultura e da pecuária no local levou ao processo de desertificação da região, certo? Então, nós temos essas situações, tá? A questão do impacto ambiental em relação à poluição das águas. Então, o primeiro impacto ambiental. As fontes poluidoras, resíduos industriais, a poluição tóxica, indústria, químicas e metais. O lixo orgânico, que vai chamar-se poluição orgânica, dejetos residenciais e industriais, esgoto sem tratamento. Campo Grande, há muito tempo atrás, passava por esse problema seríssimo, esgoto sem tratamento. Você andava nas ruas de Campo Grande, passando pelos córregos que cruzam a nossa cidade, você percebia esgoto sendo lançado nesses córregos. Então, acaba gerando uma poluição, porque esse córrego, ele vai continuar seguindo adiante, e vai levar todos esses dejetos a um rio, a um lago, e assim sucessivamente. Então, resíduos agropecuários, poluição por nutrientes e agrotóxicos, principalmente fertilizantes agrícolas e pesticidas utilizados em grandes lavouras. Então, principal elemento da poluição da água é a ação humana e a ação industrial, também a questão da ação agropecuária. Então, para que eu possa ter um recorde na minha produção de soja, um recorde na minha produção de milho, eu vou utilizar suplementos agrícolas, vou utilizar fertilizantes, vou utilizar pesticidas. Embora hoje, tá, existem outros recursos, tá, para o processo da produção agropecuária, certo? Existem outros insumos, outros fertilizantes que agridem cada vez menos o solo, tá? Principalmente a questão do lençol freático. Então, há um cuidado também da população, há um cuidado dos fazendeiros e há um cuidado também das indústrias na emissão desses poluentes, tá? Algumas cidades ainda sofrem com grandes problemas, como é o caso da Grande São Paulo. Se você já foi a São Paulo,
de ônibus ou de automóvel, ao entrar na Avenida Pinheiros, na Marginal Pinheiros, ao entrar na Marginal Tietê, você percebe uma diferença no ar, tá? Porque o dejeto, o despejo de produtos químicos nos córregos são constantes. E quando dá uma chuva, aquilo fica praticamente irrespirável. Então, no governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo tem feito de tudo, de tudo a gente não pode afirmar, mas tem feito campanhas e campanhas para melhoria da questão dos córregos, dos rios da Grande São Paulo, evitando, assim, um despejo de dejetos na natureza, para evitar os impactos ambientais causados pela emissão desses poluentes, principalmente a indústria química. Ainda, em relação à poluição das águas, nós temos a atividade mineradora, o garimpo, tá? O uso do mercúrio nos garimpos de ouro, acidente com navios petroleiros, tá ok? Vai impossibilitar a fotossíntese nos rios, lagos e nos mares. E isso a gente vê quase que constantemente os acidentes com navios petroleiros, como tivemos o desastre como fala, da plataforma do petróleo na região do México, que jorrou milhões e milhões de litros de petróleo diariamente no mar, afetando a flora e a fauna marinha, também com grande quantidade de aves da região. Então, há uma ação direta, tá, da poluição de água, na responsabilidade em relação à ação do homem. Então, algumas soluções. Primeiro, tratamento de esgoto. Segundo, conscientização da população, o jogar lixo no lixo. Quer você queira ou não, a nossa cidade, Campo Grande, é considerada uma cidade limpa, apesar de que você anda pela cidade, pelo centro da cidade, no horário comercial muito agitado, você vê ainda muitas pessoas que descartam panfletos, que descartam pedaços de papel no chão, nas calçadas, na rua. Mas, comparando-se a outras cidades do Brasil, Campo Grande é uma cidade limpa, tá? E tem um controle do lixo no centro da cidade. Então, a questão está, solução, é economia de água, você gasta muita água, você tem desperdício de água, você ainda tem o costume de escovar os dentes e deixar a torneira aberta, ou você tem o costume de tomar banho e deixar o chuveiro ligado enquanto você se ensaboa, enquanto você estabelece uma limpeza geral. Então, há algumas ações que podem conciliar com a proteção do meio ambiente. Então, respeitar as vertentes dos rios. Então, essa é uma ação ligada diretamente à estrutura dos grandes fazendeiros, para proteger o leito dos rios, para proteger uma certa área, que é chamada área vicinal, para que não haja o despejo de detritos, tá, do solo na margem desses rios, evitando que ele venha a perder o seu curso normal, certo? Aí nós temos algumas condições. Este esquema você já deve ter visto em geografia, tá? A indústria, a cidade que despeja o seu detrito orgânico, inorgânico no solo, ou um lixão sem tratamento, tá? O lixão sem tratamento é um problema sério também, tá? Óleos, gasóleos que são lançados no mar, lançados nos rios, tá? A estação de abastecimento de água que pega a água do solo, desse lençol freático, e muitas vezes a água está contaminada. Resultado, nós temos chuva ácida, tá? Recarga das águas na superfície dos mares e oceanos, nós temos a ação da pecuária, tá? Nós temos a ação da agricultura com pesticidas e fertilizantes. Aí, quando chove, esse pesticida, esse fertilizante infiltra no solo,
podendo contaminar o lençol freático. E casas onde não tem o devido cuidado com o seu esgoto, que acaba contaminando também o lençol freático, gerando ou causando alguns problemas para a saúde da população, principalmente crianças, tá? Aí nós temos algumas imagens de esgoto sendo lançado constantemente nos rios e lagos, tá? Ok? O lixo despejado em rios e lagos. Campo Grande, basicamente, tem um controle bacana a respeito da coleta do lixo. Tem uma empresa de reciclagem do lixo e os nossos lixões estão passando por tratamento, certo? Então, esses problemas que outrora já foram a realidade também da nossa cidade, hoje estão diminuídos. Eu não estou falando que foi resolvido. Hoje estão diminuídos dentro da realidade da nossa cidade, certo? Aqui nós temos a questão do impacto ambiental, do derramamento do petróleo, acidente com petróleo em mares, em rios, até mesmo no oceano, e as consequências para a fauna marinha, tá ok? E muitos pesquisadores que, ao longo do tempo, passam a buscar soluções para esses problemas que ocorrem ainda dentro da sociedade mundial, certo? Falamos da água, agora a questão da contaminação do solo, ok? O solo, recurso que é fundamental para a agricultura, construção de cidades, estradas, instalação de indústrias e usinas de energia. Agentes desgastadores do solo, a água, o vento, a temperatura e, propriamente, o homem. Então, esses 4 elementos incidem diretamente no desgaste do solo. O vento, a água, a temperatura e também o homem, tá ok? Incidem diretamente nessa relação com o solo. Se você pegar este mapa de caráter mundial, tá ok? Você pode perceber a questão dos resíduos sólidos urbanos, quilo por pessoa por dia, tá? Aqui vamos pegar o Brasil é média, tá? Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos, e também porque o Brasil é um berço de disparidade, por exemplo, região norte, região nordeste, região sudeste, onde ocorre a maior produção de resíduo por pessoa no Brasil é a região sudeste, claro, tá? Temos a indústria, temos grandes mercados, temos a maior concentração populacional. Então, hipoteticamente, o Brasil teria uma produção de resíduo até tanto aceitável, mas olha aqui, para você ter uma noção, os Estados Unidos, olha aqui, principal produtor de resíduo do mundo, os Estados Unidos, não só de resíduo, que vai afetar diretamente o solo, mas também poluição associada à produção industrial. Os últimos dados que eu entrei em contato a respeito da poluição da atmosférica mundial mostra que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 70% da poluição atmosférica. Dá para competir com um cara desse? Então, em questão de impactos ambientais, os Estados Unidos estão lá na dianteira. Então, as fontes poluidoras, agricultura, claro, tá? A fonte são os agrotóxicos e os fertilizantes, tá? Vazamento de substâncias tóxicas, ou chamado lixo tóxico, ou chorume, quando o seu lixo sai da sua casa, aquele todo misturado, todo aquele com restos de comida, colocado todo junto com papel, com plástico e tudo mais, onde não há uma coleta seletiva desses resíduos, ele vai para o solo, depois ele é coberto, ele vai criar uma substância líquida, ele vai
criar essa substância líquida, e essa substância vai penetrar o solo e vai contaminar o lençol freático. Essa substância, ela é chamada de chorume, tá ok? Onde você que não separa o lixo vai estar contribuindo para a contaminação do lençol freático. É por isso que eu aconselho, tá? Que em casa nós tenhamos a chamada coleta seletiva. Você tem resíduo na sua casa, separa plástico do papel, do vidro, daquilo que é resto de alimento, põe tudo em sacolinhas separadas para que o lixeiro possa levar e possa ser separado no lixão para dar um destino correto. Quando você mistura tudo, tá? Quando você coloca tudo misturado, vai causar problemas depois e vai contaminar o solo. Querendo ou não, haverá um processo de contaminação do solo devido ao lixo mal coletado, certo? Ainda nós temos o lixo urbano, que é o verdadeiro problema da humanidade. Imagine se a empresa que faz a coleta de lixo aqui em Campo Grande deixe de coletar o lixo por 2 semanas. Nós vamos sofrer muito com esse grave problema, porque nós não temos uma segunda solução para a coleta do lixo. Então, é a empresa que coleta o lixo e dá o destino adequado ao lixo. Então, nós temos uma grande produção de lixo no mundo, aumento dos lixões, depósito de lixo a céu aberto, tá ok? Em muitas cidades do Brasil, eles não têm um controle desses dejetos e o lixo fica a céu aberto. O máximo que faz, pega o lixo da cidade, leva o lixo para uma região mais distante e deixa ele lá, mas mesmo assim a céu aberto, ok? E muitas cidades do Brasil não possuem aterros sanitários para o lixo dos hospitais, o lixo das clínicas, que podem contaminar também, altíssimo índice de contaminação, não só da água, não só do solo, mas contaminação por meio de doenças que podem ser proliferadas a partir do descarte incorreto desses resíduos, tá ok? Solução. Quando a gente fala do problema... Opa, deixa eu passar um avião aqui. Está passando um avião aqui, passou o avião. Quando a gente apresenta os problemas, nós temos que também apresentar soluções. Então, a primeira solução seria transformar os detritos orgânicos em adubos. Há uma ideia da questão da própria sustentabilidade na questão da compostagem. Então, usinas de compostagem e até mesmo a compostagem domiciliar. Casca de ovo, laranja, casca de melancia e outros restos de alimento, você pode fazer uma compostagem domiciliar, colocar no pé das plantas, fazer uma horta em casa e assim sucessivamente. O problema é que na sociedade contemporânea, nós nos dedicamos muito tempo no trabalho e muitas vezes nós não temos tempo para dedicar à construção de uma horta orgânica em casa, certo? E temos uma outra situação, produção do gás metano. Em São Paulo, nós temos alguns lixões que estão sendo explorados por indústrias para extrair o metano dos lixões. Então, isso é uma situação bem interessante para poder estabelecer como uma solução. Outra é a reciclagem de detritos inorgânicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Brasil... A China, de cada 10 latinhas de alumínio que produz, ela recicla 5. A Inglaterra, de 10 latinhas de alumínio que ela produz, ela recicla 5 também. Os Estados Unidos, de cada 10 latinhas que eles produzem, latinhas de alumínio, eles reciclam 4. O Brasil, de cada 10 latinhas de alumínio que produz, o
Brasil recicla 9, tá ok? Não é que nós estamos na dianteira, não é que nós somos um exemplo de reciclagem, é devido às necessidades da população, onde o indivíduo acaba coletando as latinhas para ter um recurso econômico para manter a sua família. Mas, mesmo assim, a reciclagem é uma solução, não só da latinha de alumínio, mas também das garrafinhas plásticas, garrafas de Coca-Cola, garrafas de água, garrafas de refrigerante em geral. Então, reciclar os detritos orgânicos é uma solução viável para o problema do lixo. Coleta seletiva, ela possui um maior custo, ela possui uma maior diversificação no processo da coleta, mas seria bom que nós passássemos por essa experiência de coleta seletiva. Em Campo Grande, eu vou falar do meu bairro. No meu bairro, nós temos a coleta seletiva. Então, um dia na semana, tudo aquilo que você coloca para fora de lixo faz parte da coleta seletiva. Você coloca em sacos diferentes, o lixo orgânico, papel, plástico, alumínio, coloca tudo separado para que eles possam recolher o seu lixo, tá? O recolhimento de lixo tóxico, pilhas, você sabe que você não pode pegar pilha, você não pode pegar a bateria do seu celular e jogar em qualquer lixo, não pode. Então, pega, leva para uma área de reciclagem. Aqui em Campo Grande nós temos vários supermercados que trabalham com a coleta seletiva, também de pilhas e também de baterias de celular. O lixo hospitalar, que é outro grande problema, nem toda cidade tem um destino adequado para o lixo hospitalar, e o lixo atômico, que são aqueles produzidos em indústrias de alta tecnologia, certo? Então, esses são os problemas muito comuns que causam impacto no meio ambiente. Vejam só um exemplo nas fotos que nós estamos colocando na projeção. Descarte do lixo, tá? Pessoas que acabam vivendo nessa situação para poder recolher o material reciclável. Então, algumas cidades têm cooperativas de reciclagem de lixo, outras cidades despejam lixo e as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão lá para estabelecer a coleta, certo? E alguns problemas, como essa imagem que eu estou mostrando para vocês, de lixo mal descartado nas ruas da cidade. Embora Campo Grande também tenha esse tipo de problema, tá? Principalmente nos bairros mais afastados do centro da cidade, nós temos, tá? Temos a coleta de lixo e também temos a falta da consciência da população, que acabam acumulando lixo nas calçadas das ruas, cortam árvores, cortam galhos, deixam tudo jogado na calçada. Isso pode permitir a proliferação de insetos, ratos e também de outros animais que podem causar riscos e doenças à população, certo? A poluição atmosférica está ligada principalmente a vida na cidade. Eu dei o exemplo agora há pouco de São Paulo, a questão da poluição da água, mas pega também a questão da poluição atmosférica no estado de São Paulo. Rio de Janeiro também, mas menos que a região da cidade de São Paulo, a região metropolitana. Então, o resultado da enorme quantidade de gases lançados na atmosfera, queima de combustível, petróleo, carvão, as fábricas também estão ligadas diretamente ao desenvolvimento dessa queima de combustíveis fósseis, problemas de saúde da população, principalmente problemas respiratórios em crianças e em idosos. Quais são os principais problemas atmosféricos? A inversão térmica, as ilhas de calor, a chuva ácida, o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio. Eu falo categoricamente, afirmo categoricamente que vocês já viram essas condições, esses principais problemas com o professor de geografia, e ele mostrou um esquema, ele mostrou a imagem, como funcionam as inversões térmicas, as ilhas de calor e
as chuvas ácidas dentro das principais cidades emissoras de poluentes, dentro não só do Brasil, mas do mundo. Então, no dia normal, tá? Um dia normal de verão, primavera, a superfície da Terra é aquecida com a temperatura do ar, e a temperatura do ar diminui conforme aumenta a altitude. O ar quente, menos denso que o ar frio, sobe e facilita a dispersão dos poluentes. Dia com inversão térmica. Por exemplo, no inverno, com a diminuição da temperatura, resfriamento da superfície, o calor da Terra não é suficiente para aquecer o ar. Assim, uma camada fria fica presa próxima ao chão, retendo a poluição. Essa poluição está ligada à liberação de gases poluentes na atmosfera, como o monóxido de carbono, que agrava a inversão térmica. Então, essas condições estão presentes constantemente na estrutura da população. Então, nós temos a questão da temperatura, o fluxo da temperatura normal e a questão da chamada inversão térmica. Então, este exemplo é um exemplo ligado diretamente à ocorrência da inversão térmica, onde não há uma dispersão desses chamados gases poluentes, e esses gases poluentes podem causar problemas seríssimos à saúde da população, certo? Aí você vê, duas fotos a respeito da chamada inversão térmica, ou seja, acaba ficando presente claramente a condição desses gases poluentes na atmosfera, tá? A inversão térmica ocorre quando há grande recorrência do fenômeno da inversão o fenômeno smog, tá? Numa região, fazendo com que a visibilidade seja impedida durante o período de tempo. Então, o que é o fenômeno smog? É a questão da visibilidade afetada pela inversão térmica, é chamado de nevoeiro tóxico, tá? Altos teores de fuligem, gás sulfuroso, e depois vai ter uma incidência direta na chamada chuva ácida, propriamente dito. Então, vence o meio rural e você pega o meio urbano. Olha essa relação. O meio comercial e o meio urbano estão ligados. O pico da temperatura, então, é bem maior, ok? O pico da temperatura será bem maior devido à ocorrência dessas ilhas de calor que ocorrem como um fator muito comum nas grandes cidades, principalmente nas áreas industriais. Professor, Campo Grande passa por esses fenômenos? Campo Grande passa por esses fenômenos, embora esses fenômenos não sejam muito fortes, tá? Porque ainda nós não temos uma grande produção industrial para causar graves problemas na nossa atmosfera, certo? A chuva ácida. As águas da chuva entram em contato com gases poluentes que alteram seu pH, deixando-a mais ácida. E o professor de geografia falou que essa chuva ácida não vai destruir automaticamente quando ela tocar o objeto ou tocar a sua pele, mas ao longo dos vários anos pode causar problemas sérios na pele, tá? Nas estruturas das construções de pedra e assim vai. Então, os ácidos em baixa concentração, ácido sulfúrico, clorídrico, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, vão causar correção e destruição da cobertura, não só vegetal, mas também da estrutura dos prédios e de outras situações, e vai causar um grande problema também para a saúde da população. Para a gente poder encerrar, aqui nós temos um esquema daquilo que nós vamos chamar de chuvas ácidas. As principais áreas que sofrem são aquelas áreas próximas às concentrações industriais, ou seja, vão ser afetadas com maior facilidade, certo? Então, vem essa situação que pode ocorrer
nas plantas, e essa corrosão que pode acontecer nos monumentos, nos prédios, nas fachadas, e assim sucessivamente, podendo também causar mortandade dos peixes. Então, um dos grandes problemas, tá, enfrentados nas grandes cidades é essa condição a respeito das chamadas chuva ácida. Então, alguns problemas são de caráter fundamental. Deixa eu ver. É o que dá não ter uma aula decente de geografia. Peraí, vocês não tiveram aula a respeito disso? Eu acho que vocês já tiveram uma aula a respeito disso, mas tudo bem, certo? Então, a partir disso tudo, nós temos, assim, um ideal a respeito desses problemas ambientais. Olha, conseguimos fazer somente um exercício do nosso último capítulo de Sociologia. Eu quero deixar para vocês aqui o meu abraço carinhoso, tá? Quero deixar para vocês aqui o meu abraço carinhoso, desejar uma ótima semana para vocês e vamos começar as aulas de revisão para a prova do passe, né? Então, eu aguardo vocês das nossas aulas, apesar que serão aulas gravadas, que a gente vai deixar para vocês, mas eu espero que vocês tenham um bom proveito dessas aulas, ok? Acabou a nossa aula, nomezinho para mim no chat, para eu confirmar a presença de vocês, por favor.